Então, meus amigos, como dissemos, o nosso companheiro Brandão não pôde estar presente e nós trouxemos aqui para conversarmos um pouco sobre essas questões do perdão. É uma pergunta de que é perdoando que se é perdoado, né? Isso é verdadeiro? É perdoando que se é perdoado? Francisco de Assis colocou, ele afirmou, né? É perdoando que se é perdoado. Vamos refletir sobre isso. Começamos aqui dizendo, como Maria Dolores, que o perdão está na natureza. Na verdade, esse perdão na natureza se processa de múltiplas formas. Você vê isso na integração das estruturas vibratórias. Está lá na intimidade da organização do átomo. Com a proposta básica organizacional do átomo é de entrega, é de doação. Quando existe algum elemento, por mais pequenino que seja, que sai um pouco da estrutura, na verdade ele é imediatamente puxado para a estrutura. Quer dizer, a natureza funciona assim. Você sai do reino mineral para o reino vegetal, você encontra as mesmas questões ligadas à sobrevivência, que aí já a vida já está presente, né? A sobrevivência, os elementos que compõem, que mantêm a vida, estão apoiando-se um ao outro. Esse apoio, essa mutualidade é uma presença constante em todo o reino vegetal. Você vê isso nas árvores, desde os elementos mais elementares aos mais sofisticados, esse processo de pacto, de apoio, de mutualidade está presente. É isso que demonstram as pesquisas. Quando você chega no reino animal, você encontra esse comportamento que é bastante instintivo, que já nasceu lá no reino vegetal. Você encontra esse comportamento também de apoio, de mutualidade, da organização, das matilhas, né? Em que um suporta o outro, um ajuda o outro. Quando você estuda hoje o comportamento animal, você fica assombrado em verificar que alguns valores que a nós humanos são muito caros já estão lá. Não é? Essa ajuda, esse compartilhar, esse apoio, né? É uma coisa muito clara e precisa. Então, é como disse Maria Dolores, é a lei da natureza, essa coisa da entrega, essa coisa da adoção, essa coisa do suportar, essa coisa do ajudar, para além das questões meramente dos instintos, quando nós falamos nos reinos da vida, essa coisa que é lei da natureza está presente. Quando chegamos no ser humano, isso se chama perdão, mas tem muito a ver com essa questão da mutualidade, do amparo, do apoio, da entrega. Vamos falar um pouco sobre essa palavra, perdão. A gente entende que perdão é um processo, ou seja, gradativamente você vai crescendo na direção de um estado de perdão. Ou seja, eu diria assim que os espíritos superiores, o estado deles normal é de perdão. Eles não sentem necessidade de perdoar, porque simplesmente o perdão é da natureza deles. Eles não fazem um esforço para perdoar. Me lembra bem uma passagem de Mahatma Gandhi, que quando Gandhi foi preso, quando levou os hindus a desobedecerem, né, aquela questão do imposto do sal, né, e ele foi lá com muita gente para desobedecer a ordem na praia e colheu o sal. Aí os soldados vieram e bateram nele, o sangue escorreu. Ele foi preso. Quando ele saiu, alguns dias depois da prisão, os repórteres perguntaram se ele havia perdoado. Esse perdoado, eu não me senti atingido. Quer dizer, é um espírito nesse nível. Os espíritos de alto escalão, eles não são atingidos. Por isso, o perdão é um processo estabilizado, estabelecido. Não é um fosso que eles têm que atravessar. No estágio que nós estamos, para perdoar, você tem que vencer uma porção de idiosincrasias, uma porção de personalismo. Os espíritos superiores, não existe isso. O estado natural deles é de doação. A gente vai ver que o perdão é o perdonare, é uma entrega, é uma doação. A doação que você vê na natureza. Nós trouxemos aqui algumas palavras formadas com esse prefixo per, né? Então veja, per
passar, da nossa língua, né? É passar junto, passar ao longo, né? Outra palavra interessante, perturbar, tornar turvo, né? É um processo que torna a coisa turva, né? Perambular, né? Ambular é andar, perambular é vaguear, né? É o processo, percebe? Pernoitar é passar a noite. É uma coisa viva, uma coisa de caminhar, né? Percorrer é andar em volta, estou percorrendo, né? Andar em volta. Périplo é navegar em torno, né? Perfume é o aroma que se expande. É isso. Perfume não tem sentido se ele ficar localizado, né? Perfume é o aroma que se expande, né? Outra coisa interessante é esse perfurar. Então, fazer um furo, é penetrar. Isso aqui é perfurar. Repara a palavra pé, o sentido do pé, né? Isso tudo aí. Perímetro, da nossa matemática, né? Perímetro é o contorno. Você anda a volta toda, né? É o perímetro. O período, que é um tempo entre dois momentos. O permutar é uma troca, passa de um lado para outro, né? O permitir é o dar liberdade, autorizar, né? O perisperma é o tecido em torno da semente, é o entorno. O perispírito, né? Para chegar na nossa, é a estrutura em torno do espírito. Repara, percebem bem o sentido do per, né? E quando chegar no perdão, é alguma coisa em torno do dar. O dão é o dar, né? De dar, perdoar. Doar é dar. Isso é alguma coisa que é um processo, se anda em torno do doar. Está claro isso para vocês? Interessante, né? Perdoar, ela vem do grego, apiemi, que quer dizer desligar, quer dizer soltar, quer dizer libertar. Em latim, perdoar é um processo de doação, é uma doação progressiva, é o processo, né? Que vai ao âmago do ser. Lembra o perfurar? O prego vai lá no fundo, né? É mais do que furar, mais do que furar. Então vai lá a intimidade, vai ao âmago do ser, vencendo gradativamente as camadas da personalidade. Mais do que dar, perdoar, portanto, é dar-se, é uma entrega. Então é muito mais do que você dizer de boca, eu te perdoo, né? Isso é muito, não é de perfurar, né? Não é isso. Vamos lembrar da questão básica da doutrina espírita, que é a caridade, que é um tripé, né? Que tem a benevolência, que é querer o bem de todos, que é uma indulgência, que é um processo de adoçamento interno, né? E é o perdão, que é essa coisa da entrega. A caridade é um tripé. Essas três coisas têm que estar existindo concomitantemente. E o perdão faz parte da caridade. Então, por isso, Chico Xavier nos disse isso certa feita. A palavra mais importante da doutrina espírita é a caridade. Ela é a síntese de tudo que a gente está pensando em espiritismo. É a caridade. E você repara que a caridade, ela se faz com o tripé. É interessante o tripé, né? Porque o tripé é uma coisa equilibrada, mas se você tira um dos pés, se desequilibra. Então não basta você querer o bem do outro, não basta você se adoçar por dentro, mas você tem que fazer esse processo de entrega, que é o perdão. Processo de entrega. É muito mais do que dizer eu te perdoo. É um processo de doação. Perdonare, doar em torno. Então perdoar em todas as línguas é doar. E é doar, dar completamente. Se perdoar denota totalidade, denota plenitude. Esses prefixos, per, ver e for, significam para, perdoar, perdonare, perdonar, vergeben, forgive. Eu estou falando coisa em alemão, em português, em espanhol, né?
não, línguas latinas e não latinas, mas o sentido é o mesmo. Ou seja, é para doar, é o desprendimento, é a liberdade de espírito. O perdão liberta. E Maria Dolores, a poetisa da espiritualidade, né? Através do Chico, nos diz isso, nesse poema belíssimo chamado Cantiga do Perdão. Perdoa e seguirás em liberdade. Nós abrimos aqui falando exatamente sobre a liberdade, né? Perdoa e seguirás em liberdade no rumo certo da felicidade. Na verdade, você jamais vai adquirir felicidade sem que você esteja em estado de caridade. Mas para que você entre em estado de caridade, você tem que se adoçar por dentro, você tem que querer o bem do próximo e tem que se entregar, se oferecer. Por isso é um desafio. No estágio evolutivo que nós estamos, a caridade é um grande desafio. É muito, muito mais do que dar coisas. É todo um processo íntimo, todo um processo de entrega moral, da sua sensibilidade mais profunda, da sua religiosidade mais essencial. E você oferece isso para o outro, e oferece graciosamente. Nada exigindo de troca, nem uma lembrança, nem uma resposta. Esse é um processo, e é um grande desafio. Outra coisa que a gente queria colocar para vocês é a questão do perdoar sempre, e o número 7. Já repararam nos textos sagrados e na Bíblia, no Evangelho, como aparece o número 7? É muita coisa. Será que é por acaso? Por que não é 31, 29, 16? Por que não é perdoar 5 vezes, 9 vezes, 11 vezes? É 7. 7 vezes 7. 70 vezes 7. E vai por aí. Por que é isso, né? Por que é isso? Então, esse é o número mais presente em toda a filosofia, em toda a literatura sagrada, não só no cristianismo. Não só no cristianismo. Então, desde os tempos mais antigos, você encontra isso entre os hindus. Você encontra isso entre os egípcios mais antigos. Então, Pitágoras dizia que o número 7 é sagrado, é perfeito e é poderoso. Pitágoras era um sacerdote. Ele foi ao Egito e lá ele estudou as questões transcendentais da aritmética egípcia. Porque naquela época, a matemática não é como a nossa de hoje. Nossa matemática hoje é utilitária. Como é que você corta o couro da melhor maneira para fazer uma bola, gastando o mínimo para ganhar mais? A matemática tem isso, né? Essa otimização do ganho. Naquela época, a matemática tinha a ver com as transcendências. Diziam assim, o homem mais sábio é o que sabe matemática. E dentre os que sabem matemática, o mais sábio é o que sabe geometria, porque Deus é o supremo geômetra. Platão dizia isso, examinando as folhas das árvores. Ele media aqueles ângulozinhos que aparecem ali e verificava, espantado, que eram ângulos iguais e que permitiam estabelecer relações entre eles. Então ele dizia, Deus é o supremo geômetra, né? Essa visão que havia da matemática naquele tempo. Pitágoras foi lá entre os egípcios. Os egípcios resolviam, os sacerdotes, resolviam aquelas questões de terra. Questões de terra no Egito eram questões cruciais, que o Egito eram 2 grandes desertos, de um lado areia e de outro lado pedra, no meio passava aquele rio maravilhoso, o rio Nilo, né? Então quando o rio enchia, depois ele descia e deixava de cada lado aquela lama muito boa que é para plantar. Imagine que era 3 a 4 quilômetros para cada lado, de cada margem, onde se podia plantar. Imagine a luta por terra, a luta, não, esse pedaço é meu, aqui eu vou plantar. O ser humano sempre foi muito assim. Quem dirimia as questões, a terra de quem eram os sacerdotes egípcios, que eram as pessoas que estudavam isso. Eles colocavam tocos no chão e passavam como se fosse barbante. E eles faziam as medições. Faziam 3 tocos de cada lado. Faziam triângulos. E assim eles descobriram as relações entre os lados e os ângulos do triângulo. As relações métricas nos triângulos foram os sacerdotes que descobriram. As bases daquilo que nós chamamos hoje trigonometria, que era a medida dos 3 ângulos, foram estabelecidas pelos sacerdotes egípcios. E todas aquelas relações que
envolve os triângulos, triângulos quaisquer, triângulos equiláteros, triângulos retângulos, todas aquelas relações os sacerdotes egípcios conheciam. E o Pitágoras foi estudar lá. Quando ele voltou, ele estabeleceu fundamentos que até hoje chegaram a nós, né? Tales, que também estabeleceu muito desses estudos da geometria básica, né? Também estudou no Egito. Então, essa coisa que juntava de um lado 3, juntava de um lado 7, juntava de um lado 4. 4 era a terra, a água, o ar e o fogo, né? O 3 era a vontade do 1, que era o pai, atuando no 2, no duplo aspecto masculino e feminino, que permitia o processo de geração. Então juntava o 3, que era esse todo que era gerado, o 4, que eram os elementos, você tinha o 7. O 7 não era uma soma, portanto, de 3 mais 4. Era uma agregação de poderes. E o 7 era o grande poder. Por isso Pitágoras dizia isso, o número 7 é sagrado, perfeito, poderoso. Tá? Na verdade, Pitágoras acabou criando, se tornando o pai da numerologia. Aquele teorema famoso que a gente fala até hoje, do Pitágoras, né? Ele aprendeu, na verdade, lá no Egito. Bom, 7 também é considerado um número mágico. Né? Pitágoras saiu do Egito e foi para o sul da Itália, num lugar chamado Crotona. E lá ele montou uma igreja, né? Na verdade, ele era um sacerdote, um sumo sacerdote, e havia todo um ritual era uma igreja pitagórica, uma igreja matemática, né? Isso para nós hoje é difícil compreender, mas naquele tempo eles achavam que assim é que eles iam compreender a divindade. Era uma maneira de respeitar essas coisas, criando rituais, acendiam fogos, queimavam incenso, né? Para poder compreender o que é esse uno. Qual é o seu duplo aspecto, 2, né? Qual é o processo da integração da vontade do uno no 2, para ter a criação, que era o 3. E como é que usa esse 3? Como é que usa os elementos, a terra, a água, o ar e o fogo, para ter todo esse poder que se tem? Pitágoras acabou sendo expulso lá da sua escola, né? Porque diziam que esses estudos eram muito... faziam com que a juventude se desviasse da vida. Bom, é um número mágico, é um número místico por excelência. Indica o processo de passagem do conhecido para o desconhecido. O 7, como falei aqui, é uma combinação do 3 com o 4. O 3 representado por um triângulo, isso vem lá dos egípcios, né? É o espírito. O 4 representado por um quadrado, é a matéria. Tá? Os 7, diziam os antigos, é o espírito na terra, apoiado nos 4 elementos, ou a matéria iluminada pelo espírito. Era a leitura que eles faziam daquela época. O 7 é a alma servida pela natureza. O número 4, que simboliza a terra, associado ao 3, que simboliza o céu, permite inferir que o 7 representa uma totalidade em movimento ou um dinamismo total. Isto é, 7 representa a totalidade do universo em movimento. 7 é o número do grande todo. Quando você fala em perdoar 7 vezes, está dizendo perdoar sempre. Ou seja, é um estado de perdão. Percebem essa leitura? Quando os judeus, eles tinham a Cabala, que também se abeberava nas fontes egípcias. Lembra que os judeus tiveram 400 anos escravizados no Egito. E esse conhecimento que naquela época, hoje nós estamos falando isso aqui abertamente, naquela época isso era um conhecimento reservado, proibido, né? Porque achavam que isso dava poder, dava domínio. Então esse conhecimento era restrito aos sacerdotes. Moisés certamente fez todo um processo de iniciação lá entre os egípcios. Ele foi teve uma criação de Faraó, né? Ele conhecia essas coisas. E grande parte dos primeiros hebreus, né, judeus, eles conheciam essas coisas. Trouxeram isso e criaram dentro do judaísmo a chamada Cabala, que é o estudo dos números. Não números que são quantidades, mas números que são qualidades, diferente do que a gente entende hoje. Então, quando fala 7, certamente chegou o tempo de Jesus. Quando Jesus usa
perdoaram 7 vezes, mas até 7, ele está usando conhecimentos restritos à Cabala. E que o povo entendia quando se falava perdoar sempre. Isso chega a nós com mais dificuldade de compreender, mas para eles ali, digamos, era rotina. Então, entre os judeus, a concepção oriental do 7, olha só, está lá naquele menorá, todos já viram, eles têm um candelabro, né, com 7 braços. Todos os cultos dele é a menorá. Esses 7 braços representam tanto a divisão em 4 partes da órbita da Lua, que dura 4 vezes 7, quanto os 7 planetas. Né? Na Europa medieval, já chegando mais para cá, dava-se muita importância aos grupos de 7. Havia 7 dons do Espírito Santo, representados na arte gótica em forma de pomba, o Espírito Santo. Né? 7 eram as virtudes, 7 eram as artes, 7 eram as ciências, 7 eram os sacramentos, 7 os pecados capitais, e 7, se você contar o Pai Nosso, tem 7 pedidos que estão ali. Não é de graça, né? Tem um motivo. Tem tudo a ver com essa sabedoria antiga, que nós não podemos deixar de respeitar. Perdoar 7 vezes, portanto, é perdoar sempre. E perdoar 70 vezes 7 vezes. Então você imagina, 70 vezes 7. Isso não tem muito sentido na nossa aritmética. Mas se você multiplicar, você tem 490. Um número que é formado de 4, os 4 elementos da Terra, né? O 9, nessa matemática transcendente, a matéria, a representação gráfica da matéria era o 6, que nós chamamos 6. Na verdade, você começa a desenhar o 6 lá em cima e vai descendo, você vai do céu, lá do alto, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, quer dizer, está se materializando, e você chega ao máximo da materialidade. Quando você quer subir, você para. Isso é o 6. Por isso o número da besta é 666. É o máximo da materialidade. São 3, que é tudo, né? 3, 6, 666. Não aparece isso lá por acaso. Mas o inverso de 6, na nossa matemática de hoje, é 1/6. Mas naquela matemática antiga era aquilo que contrariava a materialidade. Você sai debaixo da matéria e vai subindo, vai espiritualizando. Você sobe, quando chega lá em cima, mesmo que você queira voltar, você não consegue. O inverso de 6 é 9. Nessa matemática transcendente, nessa visão antiga, tá? Então você tem o 4, você tem o 9, você tem o 0, que apenas ajusta as coisas da matéria com as coisas do espírito. É o 0. Daí o 490. Reparem, não tem o sentido quantitativo da matemática que nós temos hoje. É uma outra leitura. Então, perdoar 70 vezes 7 vezes indica que perdoar é condição indispensável para que o espírito esteja purificado e assim ele possa ver o Pai, ou seja, aproximar-se, usando uma linguagem mais nossa, assintoticamente, ou seja, você fica tão próximo, não alcança, mas tão próximo que a sua distância é infinitésima, né? No limite, vós sois deuses, é no limite. Aproximar-se assintoticamente do Pai, ou seja, nesse ponto, quando você é capaz desse perdão essencial, o espírito domina completamente a matéria. Como dissemos o Gandhi, não, eles não me atingiram, ele nem se sentiu atingido. Esse estudo que nós falamos a vocês encontram lá na Sabedoria do Evangelho, do professor Pastorino, né? No 2º volume, está na página 161, para quem quiser estudar. Isso tem na internet hoje. Então, se nós não soubermos perdoar, nós não vamos poder jamais ser perdoados, porque você entra num processo e ele não volta para você. Perdoa as nossas dívidas, assim como já perdoamos aos nossos devedores. Você quer alcançar perdão? Perdoe. Esse processo de entrega exige uma reciprocidade. É uma troca. Os antigos diziam, é um aplainar. É como se vocês caminhassem numa estrada e um está arrebentando a estrada para o outro passar.
Mas só tem um jeito de aplanar a estrada, se os dois começarem a aplanar. Perdoar é um processo de tapar buraco. E esse buraco que nós estamos vendo não é um buraco que o outro fez sozinho, nós também fizemos. O processo relacional se esburacou. Só tem um jeito. Nós dois temos que tapar o buraco. Esse é o processo. Então, o ser humano, ele absorve energias das mais diversas, né? De forma automática. E nós metabolizamos essas energias na nossa estrutura energética. Está acontecendo o tempo todo em nós. Faz parte da nossa organização, como ser humano. O Espiritismo chama isso perispírito. Temos uma estrutura energética que é formada de ondas vibratórias. Essas ondas correspondem a um campo, diríamos assim, eletromagnético espiritual. Esse campo hoje está demonstrado pela ciência que existe, tá? Pode ser até fotografado, e que se modifica de acordo com as induções que você provoca nisso. Quando a gente estuda física, a gente estuda essa questão do campo. Então, por exemplo, se você tem uma bobina e passa uma energia por ela, tá? Se você coloca um outro processo energético junto, vai afetar. Então, é isso que nós somos. Estruturas vibratórias que nos afetamos mutuamente durante todo o tempo. Eu estou pensando aqui em você. Por fato de pensar em você, estou emitindo vibrações que você vai decodificar. Você pode acolher essas vibrações, ou você pode repelir essas vibrações, mas que você vai decodificar, vai. Sem sombra de dúvida. Se você estiver vibrando na mesma sintonia das minhas vibrações, você vai acolher essas vibrações. Se não estiver vibrando, você vai receber e vai repelir as vibrações. Ou então você nem vai perceber que isso aconteceu com você. Então, nós somos criaturas vibratórias. Isso a partir do perispírito está claro em nós. Agora mesmo, vocês estão sentados aí um do lado do outro. Vocês estão afetando uns aos outros. A sua boa vontade, o seu sentimento, ou a sua preguiça, a sua insensibilidade, a sua maldade, isso está afetando. Nós estamos afetando durante todo o tempo. Por isso aquela questão da vigilância que nós temos que ter. Cuidado com o que você pensa, com o que você sente, com o que você faz. Porque inevitavelmente você vai afetar alguém. Inevitavelmente. Então essa absorção, essa metabolização, porque a gente fala metabolização por quê? Porque isso vai sair da estrutura meramente vibratória e vai se misturar com o seu sistema nervoso, vai se misturar com a sua corrente sanguínea, vai se misturar com toda a tua tessitura orgânica, vai passar de um estágio a outro, né? Então, essa metabolização faz parte normal do funcionamento do complexo humano. Ele fala, o ser humano é o corpo, o perispírito, e o espírito é o complexo, tá? Ocorrendo de maneira automática. É um processo inconsciente, é um processo transparente, numa linguagem mais moderna, que ocorre independente da percepção ou da decisão voluntária da pessoa. Perdoar é colocar uma energia positiva no lugar do buraco negro de vibrações negativas, da animosidade. Perdoar é tapar buracos de relações infelizes anteriores. Perdoar é recompor e libertar-se. Acho que já contei para vocês aqui, numa outra oportunidade, essa gíria do exército romano. O exército romano tinha umas estradas muito boas, né? E ele organizava na frente a infantaria, mais atrás ia a cavalaria, a cavalo, e mais atrás iam as carroças transportando os suprimentos, os equipamentos. Era assim que eles se deslocavam naquelas estradas boas que eles faziam. Algumas existem até hoje, na Itália e em outros lugares do mundo. Estradas que eles faziam. Mas na frente iam os infantes. E a infantaria era formada por soldados que eram recrutados entre os vários escravos que os romanos faziam pelo mundo afora. E muitos desses escravos eram severos inimigos uns dos outros. E eles estavam armados até os dentes com as armas daquele tempo. E muitas vezes, lado a lado, eles brigavam, se desentendiam de maneira bárbara. E atacavam aquelas massas, atacavam com muito vigor um ao outro.
E eles meneavam, pulavam de um lado para outro, e as massas iam batendo no chão e iam cavando buracos. Cavava buraco mesmo. Aí atrás vinham os cavalos, o cavalo metia a pata no buraco, quebrava a pata, tinha que ser sacrificado. Mas atrás vinham as carroças, a carroça passava a roda no buraco e quebrava, prejudicava tudo. Então, quando iniciava uma briga dessa, feia, lá na frente, o comandante lá do pelotão dizia, parava tudo, dizia, agora vocês vão ter que tapar os buracos. E aí eles tinham que pegar aquelas pás e os buracos que eles fizeram, eles jogavam areia ali dentro e batiam, jogava areia e batia, jogava areia e batia. Enquanto isso, o resto da tropa ficava em torno deles, gozando, dizendo assim, perdonar, quer dizer, tapar buraco. Deixar de ser soldado para ser tapador de buraco. Isso para eles era horrível. Mas daí vem, da gíria vem o tapar buraco. Mas não é isso mesmo? Nós estamos andando na nossa vida, quantos buracos nós estabelecemos no nosso processo relacional? O desentendimento, a perfídia, a traição, a ignomínia, a maldade, né? Quantas pessoas nós temos prejudicado ao longo das nossas múltiplas vidas? E ainda hoje, quantas pessoas a gente prejudica? Nós estamos todos caminhando na direção da luz, nessa estrada enorme na direção da luz. E essa estrada, pelo menos a minha estrada, está muito esburacada. Então, em cada lugar que passar, tapar buraco. Ou seja, perdoar, tolerar, compreender, é isso. Então, perdoar é colocar uma energia positiva no lugar daquele buraco negro, de vibrações negativas, da animosidade. Perdoar é tapar buraco de infelizes relações anteriores. Perdoar é recompor. Mas na medida que você se recompõe, o buraco está tapado, a marcha continua. E aí você se liberta daquele buraco. Então, para continuar evoluindo, você tem que tapar o buraco. Né? Simão Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu próximo? Quando ele pecar contra mim. Ou seja, quando ele cavar um buraco junto de mim. Até 7 vezes? E Jesus respondeu, não, te digo que não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Achamos 490. Ainda agora expliquei para vocês o 4, a materialidade, o 9, a espiritualização, e o 0, a integração. É preciso transformar essa matéria que nos domina para que o Espírito tome conta e a gente, afinal, possa pairar, caminhando na direção da luz. Esse é o sentido. Não precisa fazer continha. Perdoei uma vez, uma pessoa que dizia, eu já perdoei meu marido mais de 7 vezes, dizia a senhora. Perdoei meu marido mais de 7 vezes, então já estou liberada? No livro Há 2000 anos, Emmanuel conta essa passagem, né? Participou como legado de César na Galiléia do julgamento de Jesus. Todos conhecem isso, né? A pedido do governador da Judéia, Pôncio Pilatos, e este tudo fez para livrá-lo, Jesus, da condenação, dando ideias como, por exemplo, substituí-lo por algum prisioneiro com processo consumado. Porém, tudo foi em vão. O povo preferiu perdoar Barrabás. E num dado momento do flagício, Políbios, um ajudante de ordem do governador, comovido com os padecimentos de Jesus, foi falar-lhe pessoalmente para que ele pedisse indulgência ao governador. Então Jesus afirmou que, se ele quisesse, podia invocar as legiões de seus anjos e pulverizar toda Jerusalém dentro de 1 minuto, mas que isso não estava nos desígnios divinos, e sim a sua humilhação infamante, para que se cumprissem as determinações das Escrituras. Como sabemos, Jesus terminou na cruz, sacrificado entre 2 ladrões, pedindo clemência para os seus algozes, sem se ofender, compreendendo a ignorância reinante. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, é um espírito desse padrão de Jesus, né, capaz de fazer isso. Ele pediu o perdão, as pessoas não sabem. Quem comete essas transgressões, na verdade, é porque nós desconhecemos ainda a lei. E porque desconhecemos, nós erramos. Porque erramos, precisamos de perdão. É preciso que o Senhor novamente ajuste a estrada para que a gente possa caminhar. A gente reencarna
e reencontro com aquelas pessoas com as quais nós cavamos buracos na nossa caminhada, para agora arrumar a coisa outra vez. A lição é muito clara. O fraco jamais perdoa. Quem diz isso, esse Nelson Mandela, 27 anos na cadeia, tá? Por questões de perseguição, por questão da cor, na África do Sul. 27 anos. Quando ele foi saindo da cadeia, perguntaram se ele ia perdoar. Olha, Nelson Mandela, o grande estadista, ficou 27 anos preso por querer a justa distribuição dos meios de sobrevivência na sua pátria, África do Sul. Ao ser perguntado pelos repórteres se ele tinha raiva dos carcereiros com quem ele teve contato durante todo o tempo da prisão, respondeu: não, de forma alguma. Eu queria ultrapassar aqueles muros e ficar livre. Se a raia permanecesse em mim, eu não estaria livre. Repara, essa visão de você se libertar através do perdão. É aquela coisa do tapar o buraco para poder continuar a caminhada. Ele continuaria escravizado por um sentimento mau. Se você agasalha um sentimento mau, isso está no seu espírito, se projeta no seu perispírito, um mau sentimento, e você caminha com esse saco escuro, feio, denso, pesado, você caminha com ele. É um saco vibratório nefasto. Quando você anda no trem, ou anda no metrô, anda no ônibus, o seu saco nefasto, vibratório, encosta nas outras pessoas, e você prejudica as outras pessoas. Tá certo? Por isso a questão do orai e vigiai, a gente se livrar dessas coisas, essas coisas ruins da gente. Tá? Você se aproxima do outro, você afeta o outro. Isso já ajuda você a entender esse processo de vida. A lei apenas de Talião falava do olho por olho, dente por dente, né? É a pena do Moisés, né? Então Mahatma Gandhi disse assim: se essa lei valer, o olho por olho, o mundo todo vai ficar cego. A gente acrescentando, se fosse dente por dente, o mundo todo fica desdentado. Porque cada vez que fizer uma coisa, houver uma retribuição igual, o que acontece? Então são lições da profundidade dessa questão da relação, que a doutrina espírita coloca de maneira tão clara e precisa para nós, né? Então essa vida de irmãos, o que o Espiritismo foi trazer para nós, renovada, a lição de Jesus, que nós não aprendemos. Jesus nos tratou, disse assim, quando fala o Pai Nosso é o Pai de todos nós, nos fez a todos irmãos, e nos convocou ao exercício da fraternidade permanente e incondicional. Mas nós não aprendemos. Agora, com a terceira revelação, vamos ver se a gente sai daquele negócio da pena de Talião, ainda está muito presente aí. Vamos entrar agora numa outra compreensão. Então, a doutrina espírita veio para nós estudarmos essas coisas, analisarmos isso e adquirirmos a fé racional. Nós tentamos hoje refletir um pouco sobre o perdão, não sob uma ótica meramente mística, meramente religiosa, mas de razão. Essa coisa é da nossa essência, né? Nós somos seres relacionais, nós afetamos uns aos outros. Então, cuidado com seus pensamentos, seus sentimentos. Não é só um momento que você brigou com uma pessoa, que você vai depois tentar reparar aquilo. Mas você não tem que brigar com a humanidade, tem que brigar com tudo e com todos. Agora mesmo, quando a gente está vendo tanta coisa desagradável acontecendo no mundo, no Brasil, no Rio de Janeiro, ficamos pensando a nossa parte, né? Vamos colocar uma coisa mais perfumada em nosso perispírito, um otimismo, uma confiança, uma coisa enriquecedora, mais generosa, mais contributiva, porque o nosso Rio, o nosso Brasil, o nosso mundo está cheio de buracos negros, terríveis, até de bombas atômicas estamos ameaçados. Então é a hora da gente tentar suprir isso, tapando o buraco. Esse perdão mútuo, perdão recíproco. A gente estuda as guerras, nós ficamos desesperados com as coisas que os seres humanos são capazes de fazer. Uma inteligência tão grande que nós temos, e podíamos colocar essa inteligência a serviço do bem. Veja,
nós podíamos colocar nossa inteligência para poder aprender a controlar essas manifestações da natureza, que agora mesmo esses meteoros, agora mesmo essas coisas que passaram lá pelo Caribe, destruiu tanta gente, matou tanta gente, né? Nós não sabemos essas coisas. Como é que a gente faz? Como é que nós podemos controlar isso? Essas doenças, essa infinidade de pessoas que ainda não têm direito à água, não têm direito a esgoto, esse mundo nosso de bilhões de pessoas, com bilhões de pessoas passando fome, famintos, miseráveis, sem esperança, sem nada. Essa visão destrutiva do meio ambiente, porque falta perdão, falta essa coisa de entender, né, que muito além de nós mesmos está a fraternidade que deve imperar entre todos nós. Mas como dissemos, nós não somos capazes de mudar o mundo todo. Vamos mudar a nossa estrutura, mudar o nosso perispírito, a oração, a vigilância, a boa intenção, a busca permanente do bem, sabendo que nós não vamos conseguir tirar nota 10 todos os dias no bem, mas vamos melhorar um pouco, vamos sair do 0, vamos sair do 1, vamos sair da recuperação, pelo menos, né? Vamos tentar alcançar um pouco mais. A doutrina espírita é para você estudar essas coisas. Isso é um apelo para que eu seja melhor. Ninguém vai me cobrar isso, a não ser eu mesmo. Eu ser um pouco melhor, aquietar a minha mente, começar o meu dia com uma oração de boas intenções, de ajustamento vibratório, né? Ao longo do dia, procurar de vez em quando tirar um momento para refletir, para pensar um pouco, como é que está o meu dia. Isso pode ser no escritório, no trabalho, na rua, pode ser em qualquer momento, é mental. Voltar para casa, rever a família, conviver ricamente com a família, ricamente em termos vibratórios, né, com a família, no trabalho, com os companheiros, com o lado, todo o tempo aproveitar para que haja uma relação generosa, contributiva, acolhedora, amiga, de reparação, de tapar buraco. Que mesmo que eu não enxergue os buracos hoje, certamente eles existem. Então vamos tapar os buracos com as nossas vibrações. É isso que a gente está buscando, né? Porque não perdoar é guardar rancor, é carregar um saco de lixo tóxico. Como disse ali o Mandela, eu não quero sair daqui carregando esse lixo tóxico, né? Isso prejudica primeiro a nossa estrutura emocional. Então nós é que somos os primeiros prejudicados. A estrutura emocional e logo depois a organização física. Isso gera doença. A permanência disso são verdadeiros vírus, né? Vírus mentais, vírus espirituais. São coisas que negam a espiritualização. Isso permanecendo em nós, isso vai criando riscos, moças no perispírito e que vão afetando. O perispírito é o modelo organizador biológico. Cada célula do nosso corpo físico se conforma às estruturas celulares do perispírito. Então, quando eu agasalho e mantenho as estruturas negativas, ela vai destruindo, a estrutura negativa vai destruindo estruturas celulares do perispírito. E, por sua vez, as estruturas celulares do corpo orgânico, do corpo físico, se conformando a elas, acabam células destruídas, células distorcidas, células que não vão mais poder cumprir as suas tarefas. Conclusão, as doenças se instalam. É por isso que a gente fala que, na verdade, não há doenças, há doentes. São criaturas que deixam permanecer as estruturas vibratórias durante largo tempo. É como se fosse um disco que vai se repetindo, o ódio, a inquietação, a angústia, o não perdão. Então é um disco. Você vai repetindo, aquilo vai criando uma fissura na nossa estrutura perispirítica e vai chegar no corpo físico e vai gerar doença. Então cuidado. Esse doutor, isso é uma pesquisa interessante, Dr. Frederick Luskin, ele é doutor em aconselhamento clínico e psicologia da saúde pela Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos. Ele afirmou, por meio de pesquisas, que a raiva revelou ser um risco significativo para a doença cardíaca. São pesquisas. Então, isso não é mais uma cogitação teórica, filosófica. É a pesquisa que é assim. Num estudo fascinante com adultos que possuíam pressão arterial normal, ele comprovou, vejam só que coisa importante, 5 minutos de raiva
enfraqueceram a reação imunológica dos participantes. A imunoglobulina salivar, uma medida comum da capacidade imunológica, que ficou diminuída. Agora repare, 5 minutos de raiva, 4 a 6 horas depois do episódio de 5 de raiva. Então você ficou durante um largo tempo com a sua imunidade diminuída por causa disso. 5 minutos. Então você imagina essa briga, né, que tem, esse atrito, esse desentendimento, essa gritaria, esse xingamento. Imagina as paixões, você vê essas torcidas aí de futebol, né? Aquela gritaria, essa paixão desenfreada que chega a agredir, matar, arrebentar o outro. Isso faz muito mal para o outro, mas para a própria pessoa, olha o que acontece. Por isso, quando você vai ao cardiologista, né, ele pergunta, como é que está a sua vida? Está tranquilo? Está sereno? Como é que estão as coisas? Porque na hora que você muda essa estrutura para essa pressão vibratória, isso afeta imediatamente. Isso hoje está na Stanford, são pesquisas de doutorado. Então não é uma afirmativa de um místico, de um poeta, de um filósofo, né? 5 minutos de raiva, 4 a 6 horas de diminuição da imunidade. Isso está lá, vocês podem ver isso lá na internet, nesse thepowerforgiveness.com. Então, é necessário um treino constante do perdão, que eu acho que nós estamos treinados no não perdão. A vida inteira, muitas encarnações, né? Não aceito, não tolero, não compreendo. É a nossa história. Agora é preciso treinar constantemente no perdão. Já que ofendemos e nos sentimos ofendidos. Há um ditado popular, né? Errar é humano, perdoar é divino. Entretanto, se errar é humano, perdoar também tem que ser humano. Isso é importante. Não vamos esperar que a gente vire Deus, porque se você não perdoar, você não vira Deus nunca. Não é? Vós sois deuses, mas isso é o limite da nossa progressão evolutiva. Quando você chegar lá, o perdão já tem que ser uma coisa plena na sua maneira de ser. Então, perdoar também tem que ser alguma coisa humana. Nós é que temos de resolver nossos problemas. Nós temos o hábito de dizer, Deus que me perdoe. Mas Deus não tem nada com isso. Deus não tem que perdoar, porque Deus não se ofende. O perdão está relacionado com a ofensa. E se não há ofensa, não é necessário o perdão. Quando a gente transgride a lei de Deus, a própria lei nos chama para a gente arrumar a nossa casa vibratória. É assim que funciona. Outra crença popular que atrapalha a prática do perdão é a frase tão comum: perdoar é esquecer. Ou então, quem perdoa, esquece. Vamos lembrar que lembrar e esquecer são questões do cérebro, mnemônicas. Perdoar é uma questão do espírito. É muito mais do que isso. Então, se a nossa memória é saudável, não há possibilidade de esquecer nenhum acontecimento, seja ele bom, seja mal. Perdoar é enxugar o fato, retirando do conteúdo a energia nervosa. Ficará apenas o fato. Isso é esquecer. Quanto ao mal, o mal não merece comentário. Então, a pessoa fez alguma coisa, eu vou me lembrar da coisa que ela fez, mas eu não tenho nenhuma resposta negativa em relação à coisa que ela me fez. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é não dar respostas negativas. Como sempre, perdoar é mnemônico. Esse perdoar, esquecer é mnemônico. Perdoar é espírito. Estamos falando das coisas do espírito. Então, nós temos aí uma figura muito especial. Deus criou leis para regerem as nossas ações. Seremos felizes ou desgraçados de acordo com a nossa escolha, diz André Luiz. Como disse Chico Xavier, numa página maravilhosa chamada Nem Castigo, Nem Perdão. Deus é equidade soberana. Deus não castiga, Deus não perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou de culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência é o tribunal. É lá na consciência que está a lei de Deus, que ela vai dizer o ajustamento que nós temos que fazer.
Deus dá a cada um de nós, de forma igual, os meios de aprimoramento, mas a cada um será dado de acordo com as suas obras. Repare, é a tarefa, né? Na prece dominical, conhecida como Pai Nosso, Jesus nos ensina: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, você tapou o buraco para lá, é tapado o buraco para cá. Mas você tem que fazer a sua parte. Ou seja, colheremos aquilo que plantarmos. Se não perdoamos, como querer que as pessoas nos perdoem? Então, isso está lá tirei lá do correioespírita.org, né? Diz o Chico: se refletirmos bem, à luz da doutrina espírita, toda falta cometida por nós tem como primeiro afetado nós mesmos. Então, fica muito claro, lembra a pergunta que nós colocamos lá na abertura? É perdoando que se é perdoado? Depois de tudo isso, é perdoando que se é perdoado. Porque na medida em que você está aí, você é o primeiro afetado, quando você perdoa, o afeto negativo desaparece. Portanto, claramente, aritmeticamente, na visão matemática de hoje, é perdoando que se é perdoado. Nós esperamos que assim tenhamos trazido algum tipo de reflexão para todos nós. Muito obrigado e muita paz para vocês.